e ele contrai tuberculose. Esse francês chamado Benoît, ele contrai tuberculose e ele se enganado por todos os médicos convencionais da época. Restava Hahnemann, que era a homeopatia, aquele médico novo, estava em Paris, com um novo método de tratamento, e a família leva Benoît Hahnemann com tuberculose, e Hahnemann cura Benoît, e ele se encanta com a homeopatia francês. Esse francês se encanta com a homeopatia e decide então retornar a fazer valer o seu diploma de médico, que até então ele nunca tinha usado. Mas nesse momento na vida dele, ele estava com o objetivo de fundar uma nova sociedade, uma sociedade onde naturalista. E ele estava naquele momento escolhendo um local aonde ele iria fazer essa nova sociedade, um novo continente. E ele resolve escolher o Brasil. Por que ele escolhe o Brasil? Porque o Brasil, naquele momento, ele não tinha ainda abolido a escravatura. E os escravos, eles não eram atendidos, eles não eram considerados seres humanos. Eles eram indivíduos que eram como os bichos. E os médicos não tratavam os escravos. O escravo, quando adoecia, eles simplesmente morriam e eram substituídos por outros escravos que vinham da compravam-se novos lotes de escravos na medida em que eles morriam. O Hahnemann decide então a vir para o Brasil para fundar essa sociedade alternativa, essa sociedade naturalista, e tratar dos escravos com homeopatia. Mas ele sabia que ele não poderia contar com os médicos, porque os médicos compactuavam na ideia de que os escravos não deveriam ser tratados. Então ele precisava de uma mão de obra, de pessoas que tratassem e que se dispusessem a aprender a homeopatia para tratar dos escravos. Ele vem para Santa Catarina, para um local em Jundiaí, onde ele começa o trabalho dele, e ele funda uma escola homeopática para leigos. E começa a ensinar leigos a prática homeopática. A homeopatia chega no Brasil dessa forma. E os leigos começam a aprender homeopatia e levar a homeopatia para as senzalas, né? Através de práticas de religiosos, de sacerdotes, de espíritas, de pessoas da sociedade civil, de boa vontade. Foram os primeiros aprendizes e os primeiros homeopáticos do Brasil. E esses homeopáticos começaram a tratar dos escravos, e assim começou a homeopatia a se espalhar pelo Brasil. Eu estou contando essa história, que é importante a gente se situar no tempo, né? E no espaço, para se entender o porquê que a gente também está aqui. Então, depois disso, a homeopatia é introduzida no país. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os nosórios. Antes de falar um pouco sobre os nosórios, eu vou dar um desfecho nessa história da homeopatia, porque ela entra no Brasil como uma prática leiga, e no mundo inteiro, ela é assim, ela é feita hoje por não médicos, por homeopatas. Os médicos também praticam a homeopatia, mas sempre houve um conflito muito grande, principalmente nos últimos tempos, um conflito de interesses, né, corporativos, quando envolve não só a homeopatia, mas as práticas alternativas em medicina. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. É importante a gente também entender isso. E qual é a função do Instituto, o que o Instituto Roberto Costa hoje faz
no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil. Agora eu vou voltar então um pouquinho aos nosóides. Vou começar a falar qual é a diferença da homeopatia dos nosóides. O Hahnemann, quando ele cria esse texto que eu falei para vocês da matéria médica, ele tinha alguns discípulos que, compreendendo essa ideia da lei dos semelhantes, eles começam, principalmente alguns veterinários, eles começam a utilizar a lei dos semelhantes no tratamento dos animais, principalmente os animais que tinham uma doença chamada homo e carbuco. Eles começam a utilizar as secreções nasais de animais doentes, dos animais que estavam doentes, que tinham aquela secreção nasal contaminada. Eles pegavam aquela secreção nasal e aplicavam técnica homeopática de produção de medicamento, ou seja, faziam um remédio da própria secreção do animal e davam para o animal tomar. E os animais começavam a ficar curados. E daí surge o que a gente chama de nosóide. Noso significa doença, ou seja, o medicamento produzido a partir do produto da doença. Ele é produzido do produto da doença. O remédio homeopático não necessariamente ele é produzido da doença, ele normalmente é extraído de uma planta capaz de produzir no indivíduo saudável sintomas. Isso é a homeopatia. A homeopatia normalmente é extraída de uma planta. O nosóide não. O nosóide ele é produzido a partir do material que é o material da doença. Em linhas gerais, por exemplo, como eu falei, a gente pode fazer o nosóide da secreção do nariz de um animal doente, podemos fazer nosóide de bactérias, de vírus, de fungos, e é isso que é o nosóide, é isso que nós fazemos. Que o Instituto Roberto Costa hoje trabalha basicamente com esse tipo de medicamento. Por quê? Porque quando você pega um material que é o produto da doença, faz o medicamento, o produto da doença do próprio indivíduo, faz o medicamento daquele produto, dá para o indivíduo tomar, você nada mais faz do que é quase uma vacina, né? A prática do nosóide é mais antiga do que a vacina, que a gente chama de vacina. A vacina, o que a gente faz com vacina, a gente poderia dizer que é o lado homeopático da medicina convencional. O que é a vacina? A vacina nada mais é do que a introdução de um micro-organismo no nosso organismo. Por exemplo, a vacina da febre amarela. Nós utilizamos o vírus que transmite a febre amarela para fazer a vacina da febre amarela. Inoculamos aquele vírus no nosso organismo para que o nosso organismo dê a resposta imunológica necessária para quando a gente entrar em contato com o vírus real da febre amarela, a gente já está pronto para combater a doença. Então o nosóide, ele é um medicamento homeopático, como eu disse, produzido da própria